Olá, meu nome é Luiz Tobias, eu sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as técnicas de reprodução assistida, sob a orientação do Dr. Alexandre Vieira Moraes. Nosso roteiro, então, da aula, inicialmente definido infertilidade, e as técnicas como o coito programado, inseminação intrauterina, fertilização in vitro mais injeção intracitoplasmática do espermatozoide e as complicações relacionadas ao processo de assistência à reprodução humana. A infertilidade, então, por definição, é uma condição ou estado que é caracterizado por qualquer um dos seguintes: a ausência de gestação, apesar das relações sexuais desprotegidas e frequentes por 1 ano em mulheres com menos de 35 anos ou 6 meses em mulheres com mais de 35 anos. A incapacidade de obter uma gravidez bem-sucedida, com base no histórico médico, sexual e reprodutivo da paciente, da idade, dos achados físicos e dos testes diagnósticos relacionados. A necessidade de intervenção médica para obter uma gestação bem-sucedida, seja individualmente ou com um parceiro. Das causas da infertilidade, então, aproximadamente 40% tem relação com o fator masculino, 50% relação com o fator feminino e ambos cerca de 15% a 20%, isso considerando homens e mulheres que possuem IMC semelhante. Das técnicas de reprodução assistida, então, é um conjunto de técnicas que elas vêm para facilitar o encontro dos gametas, podendo ser de forma intracorpórea ou extracorpórea, para que ocorra o processo de fertilização. Normalmente, podem ser procedimentos de alta ou baixa complexidade. De baixa complexidade, como exemplo, temos o coito programado e a inseminação intrauterina. Os procedimentos de alta complexidade são a transferência intratubária de gametas, a fertilização in vitro, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, né? Lembrando que, para todos os casos de assistência à reprodução humana, é necessário fazer o rastreio de infecções, né? Que, por exemplo, o anti-HBS, o anti-HBC, né, tanto sorologia, tanto GG quanto GM, o anti-HCV, VDRL, teste rápido de HIV, clamídia IFI ou IE, o HTLV1 e 2, CMV e Chagas, sorologia IgM e GG. Então, sobre o coito programado, que é uma técnica de baixa complexidade, por definição, é uma realização de relação sexual programada próxima ao período ovulatório, que pode ser associada à estimulação ovariana e monitorada por ultrassonografia transvaginal seriada. Então, como alguns conceitos que é importante, né, trazer para esse tipo de técnica, é que o óvulo, por exemplo, permanece na trompa de 12 a 24 horas. O espermatozoide permanece cerca de 3 a 4 dias no ambiente feminino e as trompas, se elas forem normais e a ovulação for normal, com relação sexual em torno de 2 a 3 vezes na semana, existe uma chance de 15 a 20% de gravidez. A frequência ideal de coito é dias alternados, né, durante a janela fértil dessa paciente. Das indicações dos requisitos do coito programado, as indicações são para aqueles casais que possuem todos os exames normais e têm uma vida sexual apresentando uma restrição quanto à frequência de relações sexuais. O fator ovulatório também pode ser importante, né, como indicação. O fator masculino, leve. E a presença de endometriose mínima ou leve também pode ser como indicativo de tentar inicialmente o coito programado. Os requisitos, então, é que o parceiro tenha um espermograma normal, a paciente possua um ovário funcionante, pelo menos uma trompa PERV saudável e útero com condições de manter uma gestação. Falando agora um pouco sobre a avaliação do período ovulatório, nós podemos realizá-la sem o ultrassom transvaginal, quando ele não é disponível, através do acompanhamento da afilância do muco cervical, que, quando observado o muco cervical claro, com uma distância, né, entre os dedos de 8 a 10 centímetros nos dias úmidos, é sinal de que aquela paciente pode estar em período ovulatório e podemos orientar o casal a ter relações sexuais naquele período.
Quando dispomos, né, do ultrassom transvaginal, é necessário monitorar essa ovulação. Então, é realizado um ultrassom transvaginal do dia 2 ao dia 4, do dia 2 e no dia 4 do ciclo, né, para a gente observar a formação folicular basal. No dia 9, realizar um segmento diário ou de dias alternados até a visualização de um folículo que possua 17 a 25 milímetros e, quando observar esse folículo nessas condições, orientar o coito nas próximas 35 horas. Podemos lançar mão também do HCG urinário injetável, né, de 5.000 a 10.000 unidades, né, 36 horas após a formação desse folículo e programar um coito de 34 a 36 horas após essa injeção. A identificação da ovulação, então, através do monitoramento da ultrassom transvaginal, é que a gente observa uma redução de 20% do diâmetro desse folículo, pode ser observado líquido em fundo do saco e uma imagem sugestiva de corpo lúteo, né? Geralmente é um folículo irregular, tem um halo periférico e um aumento da vascularização. E outro método de identificação da ovulação é observar a progesterona acima de 10 picogramas no 21º dia do ciclo, né? Então, confirma realmente que houve ovulação. Falando um pouquinho agora sobre o processo de indução da ovulação, dos objetivos da indução, né, é induzir um desenvolvimento monofolicular em vez de multifolicular e, subsequentemente, uma monoovulação, finalmente uma gravidez única e um nascimento de um recém-nascido saudável. Devemos começar com uma opção de tratamento menos invasiva, mais simples e mais barata, e minimizar os riscos, né, de complicações como a síndrome da hiperestimulação ovariana, principalmente naquelas mulheres submetidas à terapia com gonadotrofina e aquelas com síndrome do ovário policístico. Dos agentes orais, então, da indução da ovulação, temos o letrozol, que é um inibidor da aromatase. Ele tem como mecanismo de ação o bloqueio da conversão de testosterona e androstenediona em estradiol e estrona. Então, por consequência, ele acaba reduzindo a concentração de estrogênio, que por si só aumenta a concentração de FSH e favorece uma foliculogênese. Ela é uma medicação de primeira linha para aqueles pacientes que possuem síndrome do ovário policístico, e ela não afeta o músculo cervical e endométrio, assim como outros agentes, e não altera os receptores de estrogênio. O letrozol, a gente pode utilizar uma dosagem de 2,5 a 7,5 miligramas por dia, por 5 dias, e podendo progredir a dose para monitorar a ovulação. Inicialmente, a gente começa no dia 2 ao dia 5, do segundo ao quinto dia do ciclo. E identificada a ovulação através da monitorização, a gente deve manter essa dose por 6 meses. O citrato de clomifeno, que é outro tipo de agente, ele foi sintetizado em 1958. É um modulador seletivo do receptor do estrogênio, né, que são inibidores competitivos da ligação do estrogênio aos seus receptores. Então, eles têm uma atividade agonista e antagonista mista, dependendo do tecido em que o receptor for alvo. Ocupa os receptores estrogênicos no hipotálamo, que acabam falseando uma queda estrogênica, consequentemente aumentando o GnRH, que aumenta o FSH, que favorece a foliculogênese. No primeiro ciclo, né, é preconizado que utilize-se uma dose de 50 mg por dia por 5 dias. Se a paciente tiver uma amenorreia antes do início da terapia, a gente pode iniciar em qualquer dia ou induzir uma descamação endometrial com o uso de progesterona de 5 a 10 dias ou anticoncepcional oral combinado por 14 dias. E iniciar então a medicação no dia 2, né, do dia 2 ao dia 7 de cada ciclo. Nos demais ciclos, né, a gente pode utilizar uma dosagem maior, de 100 a 150 mg por dia, por 5 dias também, iniciar 30 dias do ciclo anterior. Quando a gente conseguir a ovulação, a gente mantém essa dose por 6 meses. E a ovulação, ela ocorre aproximadamente de 5 a 12 dias após o último comprimido. Outras medicações que acabam auxiliando nesse processo de fertilização é a metformina, né, que na verdade ela serve para corrigir a hiperinsulinemia, principalmente naquelas pacientes que possuem síndrome do ovário policístico. Ele tem um efeito benéfico nessas mulheres, né, que estão em anovulação com síndrome do ovário policístico.
aumenta a ciclicidade menstrual, melhora a ovulação espontânea. No entanto, ela não parece melhorar as taxas de nascidos vivos. A dose preconizada é de 1.500 a 2.000 mg dia. A dose pode ser aumentada gradativamente a cada semana. As gonadotrofinas, né, que também são outros agentes, né, como indicação é a falha terapêutica com outros indutores e a via parenteral, né, porque geralmente sofre uma degradação do trato gastrointestinal por via oral. Então, a dosagem de gonadotrofina, né, subcutânea ou intramuscular inicial, né, é de 37,5 a 70 unidades dia. Iniciar no segundo ou terceiro dia do ciclo e aumentar a dose somente se após os 14 dias não obter nenhuma resposta ultrassonográfica e no monitoramento do estradiol sério. A dose máxima que pode ser utilizada é de 225 unidades por dia e pode se associar ao clomifeno também, né, no segundo ao sexto dia. Utilizar 3 doses de gonadotrofina, né, no terceiro, no quinto e no sétimo dia do ciclo. Sobre a inseminação intrauterina, por definição, é um processo em que os espermatozoides eles são colocados diretamente na cavidade uterina para aumentar a probabilidade de concepção. A probabilidade de gestação, né, por ciclo, por esse método, é até 20%. Tem como vantagens um custo mais acessível e é uma técnica relativamente simples, então acaba tendo bastante benefício para aquelas pacientes que têm algumas limitações financeiras quanto à reprodução humana. Das indicações, então, né, a impossibilidade de um coito vaginal, como, por exemplo, presença de vaginismo, de disfunção erétil, um casal que é soro-discordante, fator cervical ou infertilidade leve por fator masculino, endometriose mínima ou leve, fator tubário parcial, infertilidade sem causa aparente. As contraindicações é uma infecção vigente, como cervicite, endometrite e atresia de canal cervical. Alguns fatores que devem ser considerados na inseminação intrauterina é a idade da paciente, o tempo de infertilidade da mesma, o grau de reserva ovariana disponível, os parâmetros seminais do parceiro, presença de outros fatores de risco, a estimulação ovariana, a disponibilidade de outros tratamentos também envolvidos. Procedimento, então, inicialmente faz-se a indução da ovulação, faz monitoramento ultrassonográfico dessa ovulação, realiza-se o preparo seminal do parceiro e a inseminação do sêmen do parceiro com preparo na cavidade intrauterina. Então, a monitorização da ovulação na inseminação intrauterina ela é importante para a programação, para minimizar o risco de síndrome da hiperestimulação ovariana e uma gestação múltipla. A gente observa, então, essa formação desses folículos de 17 a 18 milímetros, avalia o pico de LH e insemina entre 24 a 48 horas do pico do LH. Quando a gente deve usar o HCG nesses casos, né? Quando a gente observa um folículo apenas, né? Com mais de 18 milímetros e um endométrio trilaminar acima de 7 milímetros. Deve-se realizar um repouso após o procedimento da paciente de cerca de 10 a 15 minutos após a inseminação. O preparo seminal, então, é importante nessas fases, né? E ele é realizado por meio da remoção de componentes seminais indesejados, da recuperação de um número alto de espermatozoides com essas características desejáveis para melhorar a taxa de fertilidade. Os principais métodos são o SWINAP e o PERCOM. Fertilização in vitro, então, como definição e indicação, é a captação de óvulos femininos com fertilização dos gametas in vitro, com consequente formação de embriões. Os embriões formados, eles são transferidos para a cavidade uterina, então. A indicação, então, para a fertilização in vitro é o insucesso das técnicas de baixa complexidade, como o coito interrompido e a inseminação intrauterina. A indicação também é um fator masculino mais grave, uma endometriose da paciente feminina grau 3 ou 4, um fator tuboperitoneal e um fator ovulatório, como, por exemplo, uma baixa reserva ovariana da mulher. Das etapas, então, da fertilização in vitro, né? A indução e a monitorização, nesse caso, a gente administra gonadotrofina no 5º dia do ciclo, realiza-se ultrassom no 3º, no 6º e 8º dia após o uso do FSH para avaliar o crescimento folicular.
Quando é observado esses folículos de 13 a 14 milímetros, a gente realiza um bloqueador hipofisário que acaba evitando esse pico de LH para manter um crescimento folicular até os 18 milímetros, né? Porque como esse processo de indução da ovulação acelera o processo também do pico do LH, pode ser que os folículos eles tenham um tamanho um pouco menor. Então, esse bloqueador hipofisário acaba favorecendo um crescimento maior e melhor desses folículos, né? Depois a gente administra o HCG para maturação desse ovócito, faz-se a coleta do ovócito após essas 36 horas do HCG e realiza posteriormente um suporte de fase lútea para a mulher. Então, aqui tem uma imagem ilustrativa de como se realiza essa coleta dos ovócitos após essa monitorização da ovulação e o processo de indução dessa ovulação. A coleta dos ovócitos, então, ela é guiada por ultrassom, com punção e aspiração. Né? O sucesso está diretamente relacionado à qualidade e à quantidade dos ovócitos que são captados. E o meio de cultura, né, é um ambiente em que vai favorecer o contato desses gametas para fertilização e ele deve ter uma concentração aproximadamente de 100 mil a 500 mil espermatozoides por óvulo. O cultivo, então, né, e a transferência embrionária. Aqui eu trouxe uma imagem demonstrando quais são as fases, né, após, né, a fecundação do desenvolvimento embrionário, então. A gente observa essas imagens por meio também dos horários que tem essa evolução da formação do embrião. No suporte de fase lútea, né, a gente faz a transferência do embrião fresco, utiliza-se progesterona micronizada de 200 mg 2 vezes ao dia por via vaginal até 10 semanas de gestação. Caso haja transferência de um embrião congelado, utiliza-se a progesterona intramuscular 50 mg por dia, com combinação com progesterona vaginal 200 mg por dia, até o final do primeiro trimestre. Sobre a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, como definição e indicações, é a injeção de um único espermatozoide no citoplasma do ovócito. Tem como indicações na falha, né, na fertilização em um ciclo anterior de fertilização in vitro, casais sorodiscordantes de HIV ou hepatite, ciclos de fertilização in vitro com baixa produção de ovócitos, um fator masculino grave como oligoastenoteratospermia ou atenospermia total, e também considerar a idade materna avançada, né? De acordo com o Conselho Federal de Medicina, as mulheres com menos de 35 anos, elas têm, né, até 2 embriões para serem implantados, de 36 a 39 anos até 3 embriões, e mulheres com mais de 40 anos até 4 embriões. Das etapas, né? Realiza-se a indução da ovulação, como mencionado anteriormente, da mesma forma, a captação de ovócitos mais o suporte da fase lútea. Realiza-se a seleção de espermatozoide que vai ser injetado e realiza, por fim, a injeção intracitoplasmática e a transferência do embrião posteriormente. Sobre as complicações, então, do processo de assistência, né, à reprodução humana, a mais grave delas e a principal é a síndrome da hiperestimulação ovariana, que ela na sua forma mais grave, ela acaba sendo uma condição com risco de vida, porque pode causar eventos tromboembólicos venosos ou arteriais. As manifestações precoces da síndrome da hiperestimulação ovariana, ela acontece de 4 a 7 dias após o uso de HCG, e manifestações tardias acontecem após o 9º dia da dose. Então, sobre os fatores de risco presentes na linha de base, ou seja, antes da administração da gonadotrofina dessa síndrome, por exemplo, um hormônio antimileriano sérico basal maior do que 3,3 nanogramas por ml, uma contagem de folículos antrais maiores do que 8 e polimorfismo de nucleotídeo único, já alguns genes envolvidos também no crescimento folicular. Sobre os fatores de risco relacionados à resposta ovariana, a presença de folículos múltiplos, por exemplo, mais de 20 folículos maiores do que 10 milímetros, a concentração sérica de estradiol alta ou em rápido aumento, um alto número de ovócitos recuperados, uma HCG administrada para suplementação de fase lútea, os níveis elevados de VEGF de soro ou fluido folicular e uma gravidez, né, com aumento do HCG endógeno acaba favorecendo também a síndrome da hiperestimulação ovariana. Da fisiopatologia, então, o que acontece?
um aumento do recrutamento de grande quantidade de folículos pelo processo de indução, que acaba gerando uma luteinização exagerada e aumenta o fator de crescimento endotelial vascular. Ocorre, então, uma disfunção vascular com perda de fluido para o terceiro espaço, e isso acaba ocorrendo na forma mais grave, um choque hipovolêmico, hidrotórax, derrame pericárdico, hipofluxo renal e ascite. Das características, né, de cada fase, né, e do tratamento, na sua forma leve, temos como características clínicas a distensão ou desconforto abdominal, náuseas, vômitos leves, diarreia e ovários aumentados. Não observa-se nenhum achado laboratorial clinicamente importante. Nesse caso, o tratamento ele é conservador, ambulatorial, com alívio dos sintomas, ou seja, a gente fornece sintomáticos para o paciente, analgesia, aumento da ingesta hídrica, e observa também os sintomas e os sinais de alarme. Ou seja, a gente tem que ver se essa paciente não vai evoluir para a forma mais grave ou mais moderada. E observa-se também uma piora da dor abdominal, né, que é um fator importante de observação do sinal de alarme. O ganho de peso maior do que 1 kg dia também e o aumento da circunferência abdominal. Então, sobre a forma moderada da hiperestimulação ovariana, tem-se a presença de características leves já citadas anteriormente, mais uma evidência ultrassonográfica de formação de ascite. A gente observa um hematócrito elevado, leucócitos mais elevados também e uma hipoproteinemia, como critérios laboratoriais. Do tratamento, então, a gente recomenda a ingestão de fluidos orais, cerca de 10 a 2 litros por dia, não fazer diurético, porque o diurético ele pode favorecer uma hipotensão, né? Porque está perdendo líquido no terceiro espaço, então acaba favorecendo a formação de um choque mais rápido, choque hipovolêmico. E deve-se fazer a monitorização também, né, como as medidas da circunferência abdominal, diurese e pesos diários. E alguns exames complementares também devem ser solicitados, como ultrassom transvaginal, hemograma completo, eletrólitos, creatinina, albumina sérica e enzimas hepáticas. Pode-se também realizar paracentese ou cudocentese para aquelas pacientes que possuem ascite, que têm os sintomas mais importantes. E os antagonistas da dopamina, né, no caso, eles são um meio preventivo, né, dessa formação, que pode ser administrado antes, né, da administração do HCG, que utiliza-se então a cabergolina, 0,5 mg no dia da administração do HCG. Das características de tratamento, né, da hiperestimulação ovariana, daquelas pacientes com fortes sintomas ou sintomas críticos, né, de fortes temos a presença de características leves e moderadas, mas a evidência clínica de ascite, aquela ascite tensa também são enquadradas nesse caso, uma dor abdominal intensa, náuseas e vômitos intratáveis, um ganho de peso rápido, né, mais de 1 kg em 24 horas, derrame pleural, dispneia grave, oligúria, anúria, uma pressão arterial ou venosa baixa, síncope, trombose venosa. Nos critérios laboratoriais, também observamos uma hemoconcentração com hematócrito acima de 55%, leucócitos maiores do que 25.000, creatinina sérica maior do que 1,6, depuração de creatinina menor do que 50 ml por minuto, hiponatremia, hipercalemia e enzimas hepáticas elevadas. Naquele paciente crítico, observamos todas aquelas características graves, mais a presença de anúria, insuficiência renal aguda, arritmia, derrame pericárdico, hidrotórax maciço, tromboembolia, trombose arterial e sepse. Podemos também ter pior desses achados bioquímicos falados anteriormente, né, que indica, então, esse signo da hiperestimulação crítica grave. Do tratamento, então, dessa paciente crítica, deve-se realizar todo o suporte por internação hospitalar e realizar esse suporte clínico e manejo das complicações, né, de órgãos-alvo, solicitar eletrólitos, nitrogênio ureico, né, no sangue, creatinina, medição de HCG sérico para determinar se a paciente ela teve, né, concebeu, né, engravidou, monitorização invasiva da pressão venosa central e ultrassom conforme necessário para avaliar o tamanho dos ovários, a presença de ascite ou regressão da mesma, né? Radiografia de tórax, ecocardiograma, quando tem suspeita de derrame pleural ou pericárdio, e profilaxia de eventos tromboembólicos.
da resolução e do prognóstico da síndrome da hiperestimulação ovariana, na verdade é um processo que pode ser autolimitado. Tem-se uma regressão da permeabilidade vascular aumentada. Aquelas que elas não conceberam, elas normalmente se recuperam ao longo de 10 a 14 dias do início dos sintomas iniciais. E sinais de melhora dessa paciente é a normalização do hematócrito, a redução progressiva da ascite na ultrassonografia e alívio dos sintomas clínicos referidos pela paciente. Outras complicações, do processo de assistência à reprodução humana é a gestação múltipla, rotura de cisto ovariano e uma torção de pedículo anexial. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.